Bonitão e bonitona, hoje é dia de mais um episódio aqui do Pod Asfalto, seu podcast sobre o mercado automotivo. E hoje a gente veio para tirar dúvidas sobre um assunto que para muita gente é bicho de sete cabeças, mas é fácil de resolver. A gente vai esclarecer tudo e para isso estou com meu amigo aqui, nosso convidado Gabriel do Banco Safra. Um prazer, Bonfante. Como é que tá, meu amigo? Tudo Tô bem? bem, graças a Deus. Vamos desmistificar aí esse assunto? O que eu puder ajudar aqui para o pessoal já conseguir entender melhor um pouquinho desse meu segmento aqui, a gente vai fazer. Tem muita dúvida, o pessoal tem bastante curiosidade, dúvidas, questionamentos, e hoje eu pretendo que a gente esclareça bastante Vamos dessas destrinchar coisas. isso aí, vamos conseguir esclarecer o máximo possível. Vamos lá, então, uma dúvida que é para a gente começar aí, que é a mais comum. O que o banco avalia na hora do cliente fazer o seu financiamento? Porque essa é uma pergunta que todo mundo se faz, Sim. e muita gente na hora de comprar um carro, seja novo ou usado, recorre ao financiamento. Eu vou tentar ser o mais prático possível, o mais didático também ao mesmo tempo, tá? Para o pessoal conseguir entender bem, tá? Primeiramente, né, para você conseguir uma análise de crédito, capacidade de pagamento é primordial hoje, tá? O banco como analisa isso? Se a pessoa tem um emprego fixo, se ela tem uma renda fixa, se ela tem uma empresa, né? É o principal, dependente da idade da pessoa, porque se a pessoa é uma pessoa muito nova, que acabou de fazer 18 anos, se ela tem renda hoje suficiente para poder buscar um financiamento, tá? Esse é o primeiro ponto, e é o mais importante deles. Segundo, a garantia da operação, que seria o bem que o cliente está fazendo financiamento, né? O carro, no caso que ele está comprando, o valor do carro, a entrada que ele está dando, isso tudo é avaliado hoje pelo analista de crédito ou até mesmo pelas nossas informações que são automáticas. E terceiro, o perfil do cliente, tá? O perfil do cliente é como é que é o score do cliente, se ele foi um devedor no passado. Essas são as diretrizes hoje que o banco busca na hora de fazer uma aprovação de crédito. E aí nessa aprovação, por exemplo, a taxa vai mudar de pessoa para pessoa ou é uma taxa que varia pré-fixada? Sim. Hoje a análise é muito feita em cima do risco, né? Então quanto menor o risco que o cliente apresentar para o banco, melhor a taxa de juros que ele vai conseguir. Tá? Entendi. Então hoje o impacto não é só também em cima disso, do ano do veículo, né, do comportamento de mercado, mas hoje o principal é a pontuação de crédito da pessoa. Isso interfere sim na taxa de juros. Agora, tem muita pegadinha, eu vejo as pessoas falando sobre financiamento. Algumas financeiras embutem algumas coisas dentro do financiamento. Como é que funciona isso? Como é que o cliente faz para escapar dessas pegadinhas e ser o mais objetivo ali para conseguir as melhores taxas dentro do seu bolso ali? Muita coisa caracterizada como venda casada, né? É o que você tá querendo te dizer, me falar aqui. Mas é importante sempre, hoje o banco disponibiliza, isso é de acordo com o Banco Central, disponibiliza o custo efetivo total, que é a 7 do contrato. Ali ele consegue ver todo o resumo da contratação que ele está sendo feito, tá? E a partir dali que ele vai saber o que ele está contratando. Se está contratando algum serviço extra que às vezes ele não negocia com a loja. Como é que chama aí o que você falou? 7. O contrato chama 7, que é custo efetivo total. Ali ele está tudo discriminado o que está sendo comercializado aqui na negociação, tá? Na hora de assinar esse financiamento, ele recebe o seguro de proteção financeira. Também o cliente vale a pena ele procurar saber o que é, porque é uma vantagem para ele também. No caso de uma perda involuntária ou um acidente que ele venha ficar invalidado para conseguir pagar a prestação, muitas vezes hoje a gente vê que o mercado não oferece isso da maneira adequada, mas isso cria uma segurança para o cliente mesmo. Tem pontos positivos, né? Obviamente. Tem, e são mais positivos que negativos, tá? A não ser que a pessoa hoje seja funcionária pública, que não corre de perder o emprego, mas mesmo assim ainda blinda algumas situações, Sim. como uma invalidez permanente, alguma coisa assim, tá? Bacana, bacana. E dentro dessa questão da linha de crédito, uma família, você acha que qual o percentual que seria ali o limite para um financiamento, para não comprometer? Porque tudo isso pode prejudicar no futuro, né? Um atraso de parcela, uma inadimplência constante, isso pode prejudicar no longo prazo até num próximo financiamento. Sim. Hoje, de acordo com o orçamento assim, do brasileiro, pelo menos, né? Existe um estudo hoje para poder fazer números para você não se endividar. Então, o ideal mesmo, é o ideal, tá? Isso não é uma regra não. É de 30% a 35% hoje do valor da sua renda familiar líquida. Seria o máximo. Né? Seria o máximo. É lógico que tem famílias hoje que vivem de aluguel, tem outras contas para pagar e outras não têm. Então elas podem se comprometer um pouco mais. Sim. Então tudo é pensado caso a caso.
mas no geral 30%, 35% do valor da renda familiar líquida aí ela consegue hoje pegar de um valor financiamento. Há um tempo atrás eu lembro que era permitido, mas será que ainda é? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. A pessoa não tem carteira, mas vai financiar um carro, ela pode financiar? Por exemplo, a mãe quer financiar um carro para o filho, no nome dela, o filho tem carteira e ela não. É possível? Assim, na verdade, isso vai de acordo com o critério de avaliação de cada instituição, tá? Tem banco hoje que faz sem carteira, tá? Tem banco que faz sem carteira com percentuais de entrada mais alto, que diminui o risco da operação, justamente para a operação ficar mais saudável. E tem bancos hoje que fazem com avalista. Então, ou seja, a mãe pode passar o financiamento no nome dela e o filho tendo carteira, ele pode avalizar ela para ela poder comprar o carro. Tá? Então vai de acordo com o critério de cada instituição. Cada uma. Mas fazem sim. Diversas instituições hoje fazem financiamento sem carteira de habilitação. Carteira. E a gente ouve muito falar em garantia de financiamento, e na prática como é que isso funciona? Assim? O que quer dizer garantia de financiamento? É a garantia do próprio bem. Então, ou seja, significa que o veículo que ela está comprando ali, o bem que ela está comprando, ele fica vinculado ao contrato até a quitação do contrato. Isso o quê? Diminui os riscos para os dois lados, tá? Para o banco. Porque se por um acaso o cliente ficar, por ventura, inadimplente, o banco pode usar a garantia para rever o crédito, tá? Mas só que é vantagem maior para o cliente, porque como tem garantia o negócio, ele consegue taxas mais atrativas. Coisas que ele não conseguiria no mercado, talvez ele não conseguiria nem aprovar o crédito em cima de um crédito pessoal e tal, porque não teria nenhum tipo de garantia. Então, a segurança é para os dois lados, tá? O banco, até isso chama alienação fiduciária. A alienação fica ali no bem até o momento da quitação. Aí depois vem um restritivo lá, eles retiram, e aí vida que segue normal, pode comercializar o carro e tudo mais. E em termos de financiamento de veículo, tem alguma diferença do veículo zero para o seminovo no financiamento? Porque a gente vê muitas divulgações de taxas hiper atrativas em veículos 0 km, né? Em alguns outros casos de veículos seminovos também tem algumas opções de taxas bem atrativas, mas na prática tem alguma diferença? Na prática, assim, não tem uma resposta certa para isso. Depende muito do perfil do que a pessoa está procurando, tá? O que eu quero te dizer com isso? Quanto menor, mais novo o carro, tá? Melhor é a garantia. Então, ou seja, um carro sem uso hoje, se ele está vinculado à garantia do banco ali, ele é um risco menor para a instituição. Então a gente consegue oferecer taxas mais atrativas ali, tá? Mas só que o veículo zero, ele não tem a depreciação de mercado. Hoje você consegue comprar um seminovo, 2026, igual o ano que a gente está, 2025, tá? Com baixíssima quilometragem, ele já sofreu depreciação depois que ele saiu da concessionária, e você consegue uma taxa, talvez não a mesma do carro zero, mas tão atrativa quanto. Entendeu? Então tem que ver o que a pessoa está procurando. Se ela está procurando realmente uma segurança, de pegar um carro que nunca foi utilizado por ninguém, ou se ela realmente está procurando alguma coisa que ela não perca tanto dinheiro na hora da revenda. Então, são dois tipos de impacto diferentes. Tem que ver de acordo com o perfil da pessoa mesmo. Você mencionou a questão do score, que é um assunto que talvez muita gente tenha dúvidas sobre isso na hora de fazer o financiamento. Tem alguma dica bacana? Vale a pena dar uma olhada antes no score, antes de fazer ali a simulação de financiamento, tentar ver quais pontos podem ser ajustados? Como é que funciona vale a pena. Hoje tem um aplicativo do Serasa, né? Serasa Experience, eu acho que chama assim, que você consegue saber qual que é a sua temperatura de crédito ali. Eu acho que a escala vai até 1000 e você consegue saber se você está em 900 pontos, 800 pontos, e ali vai, tá? É importante saber que o score, ele é o impacto mais positivo ou negativo aí na operação, tá? O banco analisa outros pontos, mas quanto melhor o score, maior a pontuação, menor a taxa de juros que você vai conseguir. Não significa que uma pessoa que tem um score mais baixo, ela vai conseguir a recusa do financiamento, mas na íntegra ali, talvez o banco peça um pouco mais de entrada ou faça um prazo um pouco menor. Sim. E às vezes também consegue uma taxa de juros um pouco mais de acordo com a pontuação que ela está atingindo ali. Falando dessa questão do prazo, né, prazo ideal de financiamento, isso tem uma imposição ou cada caso é um caso? A pessoa tem que fazer essa análise dentro do seu orçamento ou o banco já pré-fixa ali, não, a gente não consegue fazer em 72, consegue fazer só em 36?
A regra mesmo, né, é a gente sempre tentar trabalhar em cima dos 30% a 35% da renda da pessoa. Ela tem que ver o que é mais adequado para ela naquele momento, porque às vezes ela fez outros financiamentos, tá? E às vezes está pagando mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, vai de acordo com o que ela está procurando de parcela. Aí, a variável dos bancos aí, eles conseguem fazer o financiamento de 6 e tem banco que faz até 72 meses. Pelo menos até onde eu sei, até meu conhecimento. Mas, no geral, é de 12 a 48, tá? Então, vai de acordo com a prestação. Hoje eu vou te falar que assim, 70% dos financiamentos que a gente faz no mercado são 48 meses, tá? A maioria 48 meses. A maioria 48 meses. Que fica uma parcela mais enxuta a nível de valor e não fica um prazo tão extenso, né? Porque 4 anos é geralmente que o pessoal fica assim com o carro. De um modo geral também, imagino que as pessoas têm essa vontade, né? Eu acho que do ser humano mesmo, de querer sempre melhorar, querer estar buscando um veículo melhor e tudo, né? E vamos dizer que eu fiz um financiamento de 48 parcelas, mas daqui a 2 anos eu já quero trocar de carro. Eu posso trocar e fazer um novo financiamento com o veículo ainda financiado? Tem 2 maneiras de fazer isso daí, né? Uma delas é fazer a substituição de garantia, tá? Você consegue pegar e migrar o seu financiamento para um outro bem, desde que ele siga as normativas que o banco preza. Né? Às vezes o carro tem que ser do mesmo ano, não pode ser um carro mais antigo. A diferença do valor que você deveria financiar, você não consegue financiar, você tem que pagar à vista. A substituição de garantia, ela faz, mas ela é um pouco mais travada. Ou você pode negociar diretamente com o lojista, aqui inclusive do Centercar, e ofertar o seu usado na troca, eles vão quitar e usar o saldo remanescente ali para poder dar de entrada no outro bem. Ou seja... Mas isso não interfere no financiamento da pessoa? Não interfere, não. Ela vai ter fazer o outro quitado não interfere Ela está quitando o financiamento, fazendo novo e usando aquele saldo ali como entrada, ou às vezes até aplicando um dinheiro maior em cima ali. Entendi. Não sei se existe também essa modalidade no financiamento de automóveis como tem no financiamento imobiliário, por exemplo. De você, por exemplo, antecipar o pagamento da última parcela, de repente você vai ter um desconto. Existe isso também? Existe sim. Contrato CDC, geralmente, é um crédito direto ao consumidor. Porque no imobiliário parece que tem 2 tabelas, né? A tabela de quem quer pagar um valor fixo e uma tabela de quem quer pagar um valor que vai caindo à medida dos anos. Aquele decrescente, né? Decrescente, e que se você quiser pagar as últimas, ele vai sair mais barato e amortiza no saldo devedor. Do banco, hoje, você tem diversas modalidades também. A gente, inclusive, trabalha com parcela balão, que você consegue jogar um valor maior para o final do contrato, né? Então... vai de acordo com cada instituição, tá? Não são todas que fazem, mas você consegue moldar a operação de acordo com a sua necessidade. Mas a questão de antecipar a parcela ou não, sempre dá um desconto significativo, porque o valor que você está antecipando lá das últimas parcelas, se você estiver no início do seu contrato, você está não utilizando aquele juros final. Então o desconto é feito em cima disso. Então automaticamente o financiamento aí que você... um exemplo, 50 mil em 48 meses, está pagando a prestação de R$2.000, ela tende a cair ali uns 36%, 37% do final do contrato. Mas é decrescente também. De acordo com que você vai se aproximando mais das primeiras parcelas, o desconto ele vai caindo. Tá? Mas existem então 2 modalidades, assim como no imobiliário? Não. O que eu quis dizer referente a isso? A parcela balão hoje, eu só disse que você consegue jogar um valor final maior. Sim. E às vezes conseguir uma parcela menor, mas todos eles vão ser um contrato CDC, então todos eles vão te dar um desconto decrescente de trás para frente. Todos eles vão te dar. A única coisa que eu aconselho sempre é porque tem muita gente que compra o carro já pensando em quitar de trás para frente. Descapitalizar nunca é muito saudável, né? Então tem que ver até que ponto que você antecipar as parcelas, você não está descapitalizando um dinheiro que você pode usar para uma emergência futura, já que as parcelas se adequaram ali ao dia a dia do cliente. Eu vi uma matéria falando que os super ricos, eles optam muito pelo financiamento, justamente para não descapitalizar, né? Sim, com certeza. A pessoa prefere financiar porque os juros é melhor e aplica esse dinheiro em investimentos de outras formas, né? Aí eu teria que abrir muita carteira do banco para poder estar tratando essa situação. Mas a gente sabe que é assim. E assim, dinheiro no bolso hoje dá N possibilidades, né, cara? Então tem muita gente que opta pelo financiamento justamente para não tirar um dinheiro ali que tem espécie do bolso. Agora, uma dúvida que todo mundo que está assistindo a gente deve ter. A pessoa está com o nome sujo. Vai conseguir financiar ou é impossível financiar? Olha, tem financeiros hoje, né, de um campo geral, que eles têm um foco maior
inclusive de pessoas que têm restrição no nome. Fala assim, você é negativado, você já deve ter visto isso na televisão alguma vez. Os bancos mais tradicionais, né, que hoje é o nosso segmento aqui, atendendo o Centercar, a gente consegue fazer hoje com restritivos, desde que ele seja um restritivo pequeno, às vezes é uma coisa recente. Exatamente. Uma conta de luz. O analista de crédito, né, ou a análise de crédito, ela vai mensurar a que ponto que é essa restrição. E ali ela vai ofertar uma condição para o cliente que, se for adequada, ele vai conseguir aprovação de crédito sim. O que pode acontecer? Pedir uma entrada maior, como eu disse anteriormente, ou fazer um prazo mais reduzido, ou às vezes até mesmo uma taxa de juros mais elevada, justamente porque a pessoa já tem um histórico de restritivo no mercado. Sim, sim. E muita gente tem medo, né, de financiamento justamente por isso. Não sabe como vai ser o próximo ano, daqui a 2 anos. E vamos dizer que a pessoa faça um financiamento e, porventura, tem alguma dificuldade aí de pagar esse financiamento. O que ele pode fazer para evitar a busca e apreensão? Tem alguma forma de renegociar o contrato? Sim. Ou até um congelamento de contrato? Porque eu acho que no imobiliário existe isso, né? Uhum. Se você financia, se eu não me engano, acima de 20 anos, você, se porventura perdeu um emprego, tem alguma dificuldade, não pôde pagar, você pode pedir um congelamento do contrato por um período que depois você consegue reajustar Sim. nas parcelas. É possível isso também? É possível, não em todos os campos, igual no imobiliário, né? Igual congelar o contrato, não teria essa possibilidade. Mas assim, o banco, ele está sempre aberto para o diálogo. Então é diálogo e prevenção hoje que o banco mais busca. Ele não quer hoje buscar o bem do cliente, como essa busca e apreensão, igual a gente vê em diversos casos. O principal... Nem se faz muito busca e apreensão, eu acho, né? Não, é comum sim. Determinado prazo, o banco já começa hoje a buscar o bem como garantia, porque ele não consegue nem falar com o cliente. A maioria das vezes, o cliente hoje que está devendo o banco, ele não atende o banco, tá? O mais importante é o cliente se abrir para o banco, entrar em contato, explicar o que está acontecendo. Eu estou passando por esse momento difícil aqui agora, eu preciso de uma ajuda. O banco vai considerar aquilo. Então o banco hoje está aberto. A prevenção é um diálogo sempre, né? Então ele vai querer ele vai tentar criar uma medida para o cliente honrar aquilo que foi negociado, tá? Então não tem... A melhor hipótese é conversar com o banco, então. Melhor hipótese. Se abrir mesmo. A melhor e única, se ele não quer uma busca e apreensão, é conversar com o banco. Mas o banco, nesse caso, nessa hipótese que a gente mencionou, houve um atraso, o que de um modo geral é feito? Uma redução de parcela? Ele pode renegociar o contrato dele. Renegocia de repente a dívida. Exatamente. Estende maior o contrato para ficar uma parcela mais adequada para o banco, para o cliente. Alguma medida vai ser tomada ali, ou joga alguma coisa mais para o final, faz um aditamento do contrato. Então só o cliente e o banco que vão conseguir chegar nesse de acordo aí, o que for melhor para as duas partes. Tá? Porque imagino também que cada caso é um caso. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa atrasou uma parcela. Exatamente. Então negociação acho que ela vai ficar mais... O banco, o aditamento que eu falo, às vezes a pessoa fez um balão no meio do contrato. Vamos supor, ela fez um financiamento em 48 parcelas e jogou uma parcela a 36 para ela pagar um valor de um resíduo maior, uns 30 mil. Aí chegou nessa parcela, ela ficou apertada e para ela evitar uma busca e apreensão, ela consegue ligar para o banco e às vezes negociar essa parcela para estender para o restante do contrato. Tá? Então, ou seja, o banco ele está ali para negociar. Ele quer que o cliente honre. Então ele vai fazer o possível para poder chegar nesse aperto de mão com o cliente. Porque imagino que o objetivo do banco é esse mesmo, né? Receber. Justamente. Ele faz o empréstimo do crédito, ele não quer ter o carro, né? O banco não vende carro, ele vende o crédito, né? Então a negociação é sempre melhor dessa forma. Sempre. Agora vamos lá. Falando de carro, eu quero saber a sua opinião sincera. Você agora prefere sedã ou SUV? SUV. Melhor o SUV? Com certeza. Você prefere cor mais clássica, mais vibrante? Não, eu sou minimalista, eu vou no clássico sempre. E carro ou moto? Carro. Sempre? Sempre. Velocidade ou não? Vamos mais prudência? O meio termo. Eu gosto do meio termo. Eu gosto de poder fazer uma ultrapassagem quando preciso, mas ao mesmo tempo também não sou pé quente, não. Mas eu gosto de saber que eu tenho um pouco mais de potência no pé. E na estrada, você prefere ser motorista ou passageiro? Motorista. Sem dúvida? Sem dúvida. Dirigir de dia ou de noite? De dia. Melhor? Sempre. Longas viagens ou vou só até ali? Não, gosto de longas viagens. É isso aí, boa. Parando. Meu amigo, obrigado.
Acho que foi muito esclarecedora aí a nossa conversa aqui. Espero ter contribuído. Acho que sim, é sempre bom, né, tirar essas dúvidas. O consumidor, de um modo geral, assim como as pessoas, né? Hoje em dia a gente vive na era das fake news, então tem muita informação trocada, que é sempre bom a gente estar num canal onde a gente consegue esclarecer tudo isso de forma direta, clara, sem muito arrodeio, como diz lá no Nordeste. Com certeza, tentei ser o mais prático possível. Obrigado, é um prazer, meu amigo. Rufante. Se você gostou e ainda não segue a gente, se inscreve no nosso canal. A gente está aqui sempre trazendo conteúdos muito bacanas sobre o mercado automotivo, sempre com muita novidade, sempre com muita clareza e trazendo assuntos atuais para que você tire suas dúvidas da melhor maneira possível, como eu disse, num local seguro e confiável para você disseminar a informação. E por isso, compartilhe nosso vídeo com os amigos, com familiares e, como eu disse, segue a gente, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, isso ajuda muito a gente a crescer aqui. Segue a gente também nas outras redes sociais, @CenterCarJF. Em breve a gente volta com mais um entrevistado e um conteúdo bem bacana.